Imagens e sequências do plenário do STF. Microfones, poltronas dos ministros do público. Brasão da República do Gado. No centro, grandes julgamentos do STF. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Grande Julgamento. No programa de hoje vamos falar do julgamento do recurso extraordinário 601-182. Trata-se do seguinte: um homem foi condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto em Betim, Minas Gerais, por dirigir com uma carteira nacional de habilitação falsa. A pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direitos, serviços à comunidade e pagamento de multa. Depois disso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a suspensão dos direitos políticos do apenado. O Ministério Público recorreu ao Supremo com base em um artigo da Constituição de 88. Vamos a ele. Artigo 15, inciso 3º. O texto diz que é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. E o que são direitos políticos? Carlos Eduardo Os de direitos Souza, políticos são advogado. aqueles inerentes a todos os brasileiros natos e naturalizados para que eles possam exercer toda a sua atividade política, seja o direito de votar e o direito de ser votado. Existe no artigo 15 da Constituição Federal os casos de suspensão e perda do direito político. Já a resposta que o Supremo deve dar é: mesmo em casos em que a pena seja pagamento de prestação de serviço e multa, a suspensão dos direitos políticos deve ser aplicada? Os ministros responderam ao questionamento. Lembro que a decisão é de repercussão geral. Logo no início do julgamento, o presidente do Supremo disse quem falaria em nome das partes. Dias Toffoli, ministro-presidente do Encontram-se STF. inscritos pelo recorrente o Dr. Antônio Sérgio Toné, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Maio de 2019. Pelo recorrido, Dr. Flávio Aurélio Vandeck Filho, Defensor Público do Estado de Minas Gerais. Pela interessada Defensoria Pública da União, Dr. Gustavo Zorteia da Silva. Pela interessada Defensoria Pública do Estado da Bahia, Dr. Rafson Saraiva Ximenes. Pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Luciano Mariz Maia. Já falamos aqui o que pretendia o Ministério Público de Minas. Em defesa, o apenado juntou aos autos o seguinte argumento: Marco Aurélio, O ministro do recorrido, em STF. contra-razões, sustenta a compatibilidade entre as penas restritivas de direitos e o pleno exercício dos direitos políticos, Maio de 2019. cuja relevância consoante argumento somente admite a suspensão em situações a inviabilizarem materialmente o exercício como a prisão. Cita precedentes, Ministério Público, no parecer, opina pelo provimento do recurso, o Supremo admitiu a repercussão geral, transcrevo a ementa do pronunciamento e é o relatório. Em nome do Ministério Público de Minas, falou o procurador Antônio Sérgio Toné. Ele reforçou o entendimento que tem sobre o trecho da Constituição que baseia o recurso extraordinário. No caso do artigo 15, inciso 3º, Antônio Sérgio Toné, nós temos Procurador-Geral, uma disposição Ministério Público, bastante Minas Gerais. clara. Não há espaço para admitirmos a necessidade de uma lei complementar, de uma interpretação restritiva, porque a Constituição foi bastante clara. Ela impede que condenados criminosos, condenados criminalmente, tenham acesso aos cargos públicos durante o prazo enquanto a pena gerar efeitos. Essa é a dicção. No contraponto, falou o defensor público em nome do apenado. Suspender os direitos políticos em qualquer Flávio hipótese, Aurélio Vandeck Filho, defensor público, Minas Gerais. ainda que Maio de em 2019. casos onde há pena restritiva de direitos, como é o caso aqui, significa suspender os direitos políticos da população mais pobre. Como vimos no início do programa, na fala do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, havia outros interessados no julgamento, com direito à fala na sessão. Mas vamos iniciar com os votos, a começar, como de costume, com o voto do relator. Com a palavra, ministro Marco Aurélio. Presidente, assento Marco que, Aurélio, ministro do vindo a STF. pena inicial a ser convertida, é o caso concreto que eu estou julgando, Maio de 2019. em restritiva de direitos, e as restritivas estão previstas no ato da substituição, tem-se quadro decisório que não atrai a suspensão
automática, versada no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Eu estou, portanto, desprovendo o recurso do Estado acusador. O que vimos até agora foi transmitido ao vivo pela TV Justiça na manhã do dia 8 de maio de 2019. Depois do voto do ministro Marco Aurélio, a sessão foi suspensa e retomada na tarde daquele dia. É o que a gente vai ver no próximo bloco. Eu aguardo você. Até já. Vinheta, grandes julgamentos do STF. Vinheta, grandes julgamentos do STF. Apresentador Cristiano. O grande Oliveira. julgamento de hoje mostra como foi a sessão aqui do Supremo Tribunal Federal que julgou o recurso extraordinário 601-182. Os ministros decidiram se deve ser aplicada a pena de suspensão de direitos políticos a quem for condenado a penas alternativas, como pagamento de multa e prestação de serviços à comunidade, sem reclusão. Repare que estamos falando de suspensão dos direitos políticos e não de perda. A suspensão, ela se dá de uma forma temporária. Carlos Eduardo A de Souza, exemplo, advogado. quando, por exemplo, a pessoa tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado, a pena dela vai ser uma pena de 8 anos, por exemplo. Durante esses 8 anos, ela está com esse direito dela suspenso, esse direito político. Já no caso da perda, ela é, às vezes, em caráter indeterminado. A pessoa adquire outra nacionalidade, por exemplo, ela tem essa suspensão, essa perda do direito político dela. No primeiro bloco, nós mostramos o início do julgamento, com pronunciamento das partes e o voto do ministro Marco Aurélio, relator do RE. Ele negou o provimento apresentado pelo Ministério Público de Minas Gerais. Entendeu que o apenado não deve ter os direitos políticos suspensos. Vamos agora ao próximo voto, do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, Com todo ministro respeito, do STF. em todas as vênias ao eminente ministro Marco Aurélio, voto pelo conhecimento do recurso extraordinário e no mérito pelo provimento. Maio de 2019. Para quê? E depois, eventualmente, sendo vencedora a tese, a posição, fixaremos a tese, mas exatamente para que se defina que a regra de suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, inciso 3º, ela é autoaplicável, é consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado, independentemente da natureza da pena imposta. Privativa de liberdade, restritiva de direitos, suspensão condicional, ou seja, não importa a sanção, importa que o Estado, juiz, condenou com trânsito em julgado alguém pela prática de uma conduta criminal. É como voto, presidente. O ministro Alexandre de Moraes inaugurou a divergência. O entendimento dele foi seguido depois por outros ministros, como Edson Fachin. Edson Fachin, a compreensão que conforta a percepção sistemática e racional que colho desse dispositivo da Constituição Maio de 2019. vai ao encontro da divergência suscitada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, ou seja, a condenação se dá independentemente de tratar-se de uma pena que afeta a liberdade ou apenas restringe direitos, à luz da orientação que posso aurir, pelo menos até esse momento, fundada nesse precedente, um recurso ordinário, especialmente este que mencionei inicialmente, o 179.502. Creio que compreender em sentido diverso, quiçá, poderia representar, com a licença da metáfora pedestre, uma espécie de falso positivo jurídico, ou seja, uma condenação da qual não se extrairiam todos os efeitos da condenação. O ministro Roberto Barroso fez questão de ler o artigo da Constituição que trata do assunto, o mesmo que apresentamos no bloco anterior. Vamos ouvir, na voz dele, o que diz o texto. É vedada a cassação de direitos políticos. Roberto Barroso, ministro do cuja STF. perda ou suspensão só se dará nos casos de 3. Maio de 2019. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Portanto, a norma constitucional fala simplesmente em condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos, independentemente da cominação ser de pena privativa de liberdade ou de medida
de restrição de direitos. E, por fim, acompanhou a divergência. Nós estamos falando em uma suspensão de direitos com prazo limitado. Acho que é uma restrição a direito fundamental expressamente prevista na Constituição. De modo que, entendendo as razões sempre bem lançadas do ministro Marco Aurélio, eu, no entanto, acho que aqui o limite é a possibilidade semântica da norma. E acho que aqui a norma não dá margem à dúvida. Razão pela qual o presidente, pedindo vênia ao relator, eu estou acompanhando a divergência. Até naquele momento, 3 ministros haviam votado com a divergência. Apenas o ministro relator, Marco Aurélio, negou o provimento ao recurso apresentado pelo Ministério Público Mineiro. Este entendimento ganhou um novo voto. Acompanhe. Na minha visão, Rosa Weber, claro ministro do que, STF. em regra, a perda de direito político deve ser motivada em sentença pela restrição da eficácia do mandamento constitucional previsto no artigo 15, 3 da Constituição, salvo nos casos em que, observado o princípio da legalidade estrita, o ordenamento jurídico, em razão da vontade legislativa, fixa determinados tipos penais em que o efeito será automático. Pela própria gravidade do efeito, não é possível sua análise extensiva, condicionando sua ocorrência, como regra geral, apenas aos casos em que seja decretada a restrição na sentença penal condenatória, excetuando tão só casos específicos em que a própria lei, repito, em razão do bem jurídico tutelado, explicita a perda ou suspensão do direito político do infrator. Com 3 votos em acordo com o pedido do Ministério Público e 2 em desacordo, o ministro Luiz Fux passou a votar. Ele acompanhou a divergência, mas pelo princípio da razoabilidade, disse que não seria correto incluir todos os tipos de crime na possibilidade de suspensão de direitos políticos. Eu entendo que a condenação criminal transitada em julgado implica a suspensão dos direitos políticos nos crimes enumerados pela lei da ficha limpa. E aqui no meu voto, é o voto extenso, eu faço a enumeração de todos os delitos previstos na lei da ficha limpa, onde evidentemente não estão arrolados infrações de menor potencial ofensivo. Eu vou fazer a juntada de votos, senhor presidente, mas é nesse sentido que eu sugiro e encaminho a minha votação acompanhando a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes com as vênias do ministro Marco Aurélio e acrescentando os delitos da lei da ficha limpa como os passíveis de gerar suspensão dos direitos políticos. A ministra Carmen Lúcia também acompanhou a divergência e mencionou os julgamentos anteriores do Supremo. Nas muitas vezes Carmen Lúcia, repetida ministra do STF. Tese que, afinal, prevaleceu no recurso extraordinário 179.502, relatado pelo ministro Marco Aurélio em 8 de setembro de 1995, no qual se cuidou exatamente desta questão referente ao inciso 3 do artigo 15, a partir da interpretação do CAPT, e no qual o ministro Moreira Alves, então, afirmava exatamente que não seria plausível supor que apenas o fato de o recolhimento à prisão do condenado e não o juízo de reprovabilidade expresso na ordenação tenha o condão de justificar aquilo que se conteve na norma disposta de maneira expressa na Constituição. E, neste sentido, portanto, o ministro Alexandre de Moraes, inaugurando a divergência, enfatizou a primeira resposta dada à questão erigida por Sua Excelência, e também já no voto do ministro Marco Aurélio, sobre a auto-aplicabilidade do inciso 3 do artigo 15, e, posteriormente, se seria a todo e qualquer crime, desde que houvesse este consectário. Neste sentido, portanto, é que, como disse, respeitando as opiniões diferentes, e, em especial, o muito bem posto e muito instigante voto do ministro Marco Aurélio, não me animo ainda a fazer a mudança e permaneço ainda no sentido de, portanto, prover o recurso do Ministério Público neste caso. Para encerrar este bloco, vamos saber como foi o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Tendo em conta a densidade do ensinamento da doutrina, no sentido de que é, sim, possível a suspensão dos direitos políticos nas penas alternativas que não levem necessariamente à privação da liberdade, e considerando o histórico
muito substantivo da jurisprudência da Casa, eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para negar provimento ao recurso e pedindo vênia também... Excelência, prover o recurso do Estado acusador. Li o contrário do que está aqui no meu voto. Essa é a vontade de acompanhar Vossa Excelência. Será que pelo conteúdo Vossa Excelência não me acompanhava para desprover está na conclusão? Lapsus linguae. É tanta vontade de acompanhar Vossa Excelência que eu até me equivoquei aqui na leitura do dispositivo do meu voto. Então, eu dou provimento ao presente recurso, acompanhando, portanto, a divergência. E nesse clima de descontração, a gente encerra este bloco. Eu volto daqui a pouquinho com os últimos votos e a leitura da tese. Eu adianto que a própria tese gerou uma nova discussão. Eu volto já. Vinheta, grandes julgamentos do STF. Vinheta, grandes julgamentos do STF. O Grandes Julgamentos de hoje aborda a sessão que julgou o recurso extraordinário 601-182. Um homem, em Minas, dirigia com carteira de habilitação falsa. Foi preso e condenado a penas alternativas. O Tribunal de Justiça Mineiro decidiu não aplicar a suspensão dos direitos políticos ao apenado. O Ministério Público do Estado recorreu ao Supremo e é o julgamento deste recurso extraordinário que mostramos hoje. Dos 8 votos apresentados até agora, apenas 2 negaram provimento ao recurso. Vamos agora aos últimos votos e, como anunciei no bloco anterior, também a leitura do resultado e da tese. Antes disso, 2 curtos votos dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli e, finalmente, a leitura da tese. Esta gerou uma nova discussão. Eu acredito que Gilmar Mendes, esse ministro tema do STF. precisa ser, de fato, revisitado e, eventualmente, até mesmo pelo legislador constituinte. Eu não tenho como fugir daquilo que está no texto constitucional e nos precedentes que se assentaram, de modo que acompanho o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, dando provimento ao RE. Dias Toffoli, ministro-presidente do STF. Ministro Marco Aurélio e a ministra Rosa Weber para dar provimento ao recurso, acompanhando a divergência, proclamo o resultado. Por maioria, foi dado provimento ao recurso. Vencidos o ministro, o relator e a ministra Rosa Weber, redator para o acordo, o ministro Alexandre de Moraes, a quem passo a palavra para a fixação de uma tese, em razão do tema estar em repercussão geral. Presidente, a minha sugestão é a regra de suspensão dos direitos políticos, Alexandre de Moraes, prevista no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, é autoaplicável, sendo consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado, independentemente da natureza da pena imposta. Senhor presidente, só uma observação. Independente da natureza da pena imposta, eu estou de acordo, porque se há uma pena, há uma condenação criminal. Luiz Fux, ministro do STF. E a forciória transitada em julgado. Mas seria, talvez, muito importante nós vencermos esse paradoxo, né, que aqui mencionou o ministro Marco Aurélio. E mesmo no caso de imposição apenas da pena de multa, nós teremos a suspensão dos direitos políticos. Ministro Marco Aurélio, essa questão é importante, sempre foi levantada em todos os outros casos, porque a pena de multa, basta pagar a pena de multa, que extingue a punibilidade, então não haverá suspensão dos direitos políticos. Então, na verdade, é uma discussão juridicamente importante, mas na prática não. Uma coerção política, já que hoje a pena de multa não cumprida, ela se transforma em dívida ativa da Fazenda. Senhor presidente, uma forma de cobrança, presidente. Eu só fiz a observação porque essa regra fixada... Estou de acordo com a tese do ministro Alexandre, mas só gostaria de sopesar a razoabilidade da consequência dessa tese fixada. Então, por exemplo... Ministro Fux, permite só uma parte? Mas, na verdade, foi essa tese vencedora. Vossa Excelência restringiu para alguns crimes. Crimes contra a administração? Exato, mas a maioria não restringiu para nenhum crime. Não, isso que eu quero saber, se a maioria opinou, não opinou, isso fica, quer dizer, fica só na parte do meu voto, porque com essa conclusão, por exemplo, não se vence esse paradoxo que o ministro Marco Aurélio citou. Uma pessoa que comete lesão corporal na direção de um veículo tem os direitos políticos suspensos. Isso não é razoável. Surge, inclusive, aquela incoerência que ressaltei
de se ter um deputado federal recolhido à papuda, saindo durante o dia para exercer o mandato. Direitos políticos suspensos? Não, aí também são duas... Seja outra tese vencedora. Ministro Fux, então eu vou só reafirmar como foi. O meu voto, entendi que a maioria havia seguido. O artigo 15, inciso 3º, é autoaplicável. O artigo 15, inciso 3º, ele é consequência da sentença penal condenatória, independentemente do crime e independentemente da sanção imposta. Independentemente do crime. Foi essa a minha argumentação. Nessa parte aí, senhor presidente, eu estou de acordo que ela é autoaplicável e foi a corrente vencedora nesse acordo, inclusive do ministro Moreira Alves, que é um paradigma. Agora, efetivamente, aplicar a suspensão dos direitos políticos, como, por exemplo, um atropelamento involuntário ou algum outro delito de menor potencial ofensivo, é uma solução judicial, no meu modo de ver, muito desproporcional. Vossa Excelência me permite, pressuposto do 44 do Código Penal é o delito de ofensa menos grave. Daí ter-se a substituição. A repercussão geral, presidente e ministro Alexandre, foi, meu modo de ver, mais cirúrgica na linha do que o ministro Ricardo Lewandowski vem a ponderar. O mote foi especificamente sobre a substituição de uma pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos. De modo que, se Vossa Excelência me permitisse, eu eventualmente sugeriria, à luz do voto de Vossa Excelência e da corrente majoritária, a tese segundo a qual a substituição de pena privativa da liberdade pela restritiva de direitos não elide a suspensão de direitos políticos versadas no inciso 3º do artigo 15 da Constituição Federal. Apenas isso. Fachin, eu entendo a colocação, mas nós vamos acabar gerando mais dúvida do que certeza. Mas é que a repercussão geral foi sobre isso. Não, a repercussão geral foi somente se aplica em pena privativa de liberdade. O caso concreto era relacionado à substituição. Nós vamos poder estar gerando uma dúvida aí no SURSI, vamos ter que aguardar uma nova repercussão geral. Incorporando a sugestão do ministro Fachin, a regra de encontrarmos uma zona de interseção. Veja, a regra de suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, 3º da Constituição Federal é autoaplicável, sendo consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado, independentemente de se tratar de pena restritiva de direitos. Ministro levanta a sobrancelha. Fica mais específica a pena restritiva de direitos. Como Vossa Excelência sugeriu, ministro? A substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos não elide a suspensão de direitos políticos versado no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. A repercussão geral foi sobre isso. Senhor presidente, devido à vênia, nós aqui no recurso extraordinário com a repercussão geral, nós dividimos num capítulo da parte subjetiva e um capítulo da parte objetiva. A parte da objetivação do recurso extraordinário é que gera uma tese aplicável aos demais casos. E no julgamento do recurso específico, dá-se provimento ou nega-se provimento. Eu entendo que, nesse caso, impõe-se uma postura minimalista para não se cometer até mesmo contradições com o sistema. Por exemplo, Vossa Excelência bem lembra disso. A lei da ficha limpa exclui os crimes culposos da inelegibilidade. Como é que nós vamos fixar uma tese genérica? Depois dessa discussão, a sessão foi suspensa pelo ministro Dias Toffoli para intervalo, tempo previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e pediu que um novo texto fosse votado depois do término deste intervalo. Este novo texto foi apresentado em seguida pelo ministro Alexandre de Moraes. A tese, então, é a suspensão de direitos políticos prevista no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Ministro Marco Aurélio, como ficou vencido, diverge... Presidente, eu inclusive trouxe no voto uma tese diametralmente oposta e coerente com o voto que proferi e voto vencido na aprovação da tese. Ministra Rosa Weber. Quanto à tese?
reflete a posição majoritária do plenário, por isso que eu não tenho nada a opor. Então, proclamo que foi fixada a tese nos termos do que ministro-presidente do STF. Foi agora votado pelo ministro Alexandre de Moraes, vencido na fixação da tese o ministro Marco Aurélio. Muitas pessoas têm uma condenação a pena até 4 anos, que é o que determina o artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, que é um dos pré-requisitos para que a pessoa tenha essa pena alternativa, que é justamente essa pena restritiva de direitos, que foi o objeto desse julgamento. E esse efeito, em prática, não era aplicado até a suspensão dos direitos. Porém, agora, alguns tribunais unificaram por meio dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e vai atingir uma grande parte da população, que tem essa pena até o patamar de 4 anos e tem essas penas restritivas de direito. Automaticamente, elas vão ter a suspensão desses direitos políticos até perdurarem o último dia de condenação. Cada sessão, cada julgamento tem um ritmo próprio. Neste, por exemplo, os ministros discutiram a proposta de tese às minúcias, tanto que começaram o julgamento da proposta de tese antes e só terminaram depois do intervalo. Este tempo serviu, na verdade, para que os ministros conversassem entre si e chegassem a um denominador comum. Só resta saber agora como será o próximo julgamento e eu convido você a assistir ao vivo nas tardes de quarta e quinta aqui na TV Justiça e também no nosso programa Grandes Julgamentos, que vai ao ar em dias e horários alternativos. Você também tem acesso ao Grandes Julgamentos pela internet, youtube.com/TV Justiça Oficial. Aguardo você. Um abraço. Créditos finais, direção, detalhamento dele, Thiago Ribeiro, produção, Lívia Faria, Camilo Thiago, Kellen Matheus, envio, Thalita Ribeiro, apresentação e edição de vídeo, Cristiano Ribeiro, Cecília Filho, Guilherme Lázaro, assistência técnica, Kleber Leite, Carlos Ferreira, iluminação, Luiz Moura, operação de áudio, Thiago Sul, edição de pós-produção, Patrick Gomes, vídeo capítulo, Lucas Martins, grupo de produção, Rosa Massa, grupo técnico, Fábio Guedes, grupo de produção, programa, assessorária você, supervisão, coordenadoria de veterinário, departamento de comunicação social, STF, realização, TV Justiça 2019, áudio descrição, visual, narração.